Na primeira semana de maio de 1945, Herbert Karl estava ocupando a mesma posição de MG-42 nas florestas ao sul de Saldis há 11 dias sem ser substituído. Ele tinha 22 anos, estava na frente oriental desde 1942. Ele lutou em Leningrado, sobreviveu à retirada pela Estônia e agora estava numa baixa elevação no oeste da Letônia com sua equipe de 3 homens da metralhadora, observando todas as manhãs a mesma linha de árvores a leste e esperando a infantaria soviética sair dela de novo. Eles vinham em ondas, algo que muitos não entendem sobre a frente oriental em 1945. O Exército Vermelho não estava desesperado, era metódico, confiante e gigantesco. Os homens que saíram das árvores estavam bem alimentados, equipados e conscientes da vitória. Eles avançavam em longas fileiras por 200 metros de lama congelada entre a floresta e as posições alemãs. O trabalho de Karl era cortar essas fileiras antes que chegassem ao arame farpado. A MG-42 disparava a 1.200 tiros por minuto. Os alemães a chamavam de Hitlersäge, a serra de Hitler. Nesse ritmo, uma fita de 250 tiros acabava em 12 segundos, exigindo recarga enquanto as linhas avançavam. Se o municiador fosse lento, você morria. O de Karl não era. Ele fazia isso há 3 anos. Quando a primeira linha quebrou e os homens caíram e a segunda saiu das árvores, Karl não pensou no que isso significava. Não havia tempo para pensar no que aquilo significava. Você mantinha a arma alimentada, mantinha ela na linha e ficava de olho nos homens que caíam nas crateras de explosão e se levantavam de novo. Em 8 de maio de 1945, um mensageiro correu pelas árvores atrás da posição de Karl com uma mensagem do batalhão. Berlim havia caído 8 dias atrás. Hitler estava morto. A Alemanha havia assinado sua rendição. A guerra na Europa havia acabado. Karl leu a mensagem. Ele passou para seu municiador. O municiador leu e colocou no bolso. Viram um movimento na linha das árvores. Karl recuou para trás da arma. O último soldado alemão no bolsão da Curlândia se rendeu formalmente em 22 de maio de 1945. A guerra tinha acabado há 14 dias. Semana passada, conversei com um espectador que me ajuda a traduzir um manuscrito para um projeto. Durante a conversa, ele contou que o avô esteve na Curlândia. Ele me enviou uma foto e uma carta. Não vou contar o que dizia na carta. Mas, ao olhar para aquela fotografia, voltei aos livros e passei as últimas semanas lendo tudo o que consegui encontrar sobre isso. Quero mostrar o que encontrei, pois essa é uma das histórias mais brutais e ignoradas da Segunda Guerra Mundial. Não só pelas batalhas, mas pelo que levou aqueles homens àquela península. Antes do bolsão da Curlândia, havia a Letônia, isso importa. Se você não compreender o que ocorreu com a Letônia em uma noite de junho de 1941, nada depois fará sentido. Nem a luta, nem a ferocidade, nem os homens que preferiram as florestas à rendição. A Letônia declarou independência em 18 de novembro de 1918. Os 22 anos que se seguiram não foram perfeitos, mas eram da Letônia. Um governo funcional, uma língua nacional ensinada nas escolas nacionais, uma reforma agrária que distribuiu propriedades da nobreza germano-báltica para os agricultores letões que haviam trabalhado naquela terra por gerações sem nunca possuí-la. Um país de 2 milhões de habitantes, governado por seu povo e com um hino nacional tocado de verdade. Em 23 de agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop. O texto público era um acordo de não agressão. O protocolo secreto dividiu a Europa Oriental em esferas de influência. Letônia, Estônia e Lituânia ficaram sob a esfera soviética. Os governos bálticos não foram consultados nem informados, apenas designados. Em 17 de junho de 1940, forças soviéticas cruzaram a fronteira da Letônia. O presidente da Letônia, Karlis Ulmanis, foi preso e passível de liquidação imediata. Foi ordenada a execução imediata a diplomatas no exterior que recusassem reconhecer o novo regime. Eleições fraudulentas formaram uma assembleia que votou pela adesão à URSS. Em 5 de agosto de 1940, a Letônia deixou de existir como um Estado soberano e se tornou a República Socialista Soviética da Letônia. A NKVD entrou em ação imediatamente. O mandato deles era eliminar qualquer pessoa que pudesse formar o núcleo de uma futura resistência. Políticos, oficiais militares, advogados, professores, padres, proprietários de terras, qualquer pessoa que tivesse ocupado alguma posição de autoridade na república anterior. Mais de 3.745 prisões e aproximadamente 400 execuções só em 1940. Em meados de 1941, aproximadamente 18.000 a 20.000 letões haviam sido presos por motivos políticos. Milhares de execuções, muitas sem julgamento, geralmente nos porões do NKVD no meio da noite.
Os letões deram a esse período um nome, Beigeisgetz, o Ano do Terror. Então veio a noite de 14 de junho de 1941. 8 dias antes da invasão alemã à União Soviética, Stalin ordenou a maior deportação em massa da história do Báltico. A NKVD vinha compilando suas listas há meses. A operação tinha um título oficial: Resolução sobre a expulsão dos elementos socialmente estranhos das repúblicas bálticas. Os chamados elementos socialmente estranhos eram advogados, professores, oficiais do exército, ex-funcionários do governo, proprietários de terras e suas esposas e filhos. As pessoas eram acordadas à noite e tinham menos de 1 hora para arrumar as malas. Tudo o que não podiam carregar era confiscado na hora. Eles eram levados de caminhão até as estações de trem e colocados em vagões de gado já à espera. Na estação, o chefe da família era separado de sua esposa e filhos. A instrução oficial do NKVD era explícita nesse ponto. Dizia que o transporte de toda a família até a estação deveria ser feito em um único veículo e somente na estação de partida o chefe da família seria separado de sua família, sendo colocado em um vagão especialmente destinado aos chefes de família. As famílias foram avisadas que seriam transferidas juntas. Eles não foram informados do que estava acontecendo até que o trem estivesse em movimento e a plataforma já tivesse ficado para trás. Cerca de 15.500 letões foram levados naquela noite. Entre eles, estavam 2.400 crianças com menos de 10 anos de idade. Os homens, cerca de 5.263 deles foram diretamente para campos de trabalho forçado do Gulag na Sibéria. Mulheres e crianças foram enviadas a assentamentos administrativos no Cazaquistão e no Ártico como familiares de inimigos do povo. Cerca de 5.000 do total de deportados morreram no exílio durante a viagem ou foram executados antes do fim da guerra. 1% de toda a população da Letônia. Removidos de suas casas, separados de suas famílias, colocados em vagões de gado em uma única noite. A NKVD tinha planos documentados para deportar centenas de milhares de outros letões no fim de julho de 1941. A invasão alemã interrompeu os planos. Em 22 de junho de 1941, 8 dias após as deportações de junho, a Wehrmacht cruzou a fronteira soviética ao longo de uma frente que ia do Báltico ao Mar Negro. O grupo de exércitos norte avançou para o norte pelos estados bálticos. As forças alemãs entraram em Riga em 1º de julho de 1941, 2 semanas após a invasão. Com a lembrança recente das deportações e dos vagões de gado a leste dos Urais, os letões saudaram as tropas alemãs como libertadoras. O hino nacional da Letônia tocou no rádio pela primeira vez em um ano. Grupos de resistência anti-soviéticos que se esconderam nas florestas durante o Ano de Terror emergiram e lutaram ao lado dos alemães que avançavam. Homens que viram seus pais serem levados em vagões de gado tinham uma relação pessoal com as forças soviéticas agora recuando para o leste. Esse não era um inimigo ideológico abstrato. Essas eram as pessoas que tinham feito aquilo. Alguns dos letões que se juntaram às formações organizadas pelos alemães no verão de 1941 o fizeram por verdadeira convicção ideológica. A maioria fazia o que os homens fazem quando uma força que destruiu suas famílias lhes oferece armas e uma direção para apontá-las. A Legião Letã foi criada em janeiro de 1943 após a derrota alemã em Stalingrado causar uma crise de mão de obra tão grave que Himmler obteve permissão de Hitler para formar divisões da Waffen-SS com populações bálticas. A 15ª Divisão de Granadeiros Waffen da SS e a 19ª Divisão de Granadeiros Waffen da SS formaram seu núcleo. Um total de 140.000 letões serviram em formações alemãs de um tipo ou de outro durante a guerra. O comandante da 15ª Divisão relatou aos seus superiores em 27 de janeiro de 1945, enquanto as forças soviéticas cercavam a Curlândia. Eles são, acima de tudo, letões e desejam um Estado-nação letão viável, sendo forçados a escolher entre Alemanha e Rússia. Eles escolheram a Alemanha porque buscam cooperação com a civilização ocidental. O domínio alemão lhes parecia o menor dos males. Ele estava certo. Eles não estavam lutando por Hitler, eles estavam lutando contra aquilo que havia levado seus pais para a Sibéria. O Tribunal de Nuremberg, em 1946, classificou a Waffen-SS como organização criminosa, mas isentou os recrutados à força e determinou que quem serviu nas regiões bálticas era conscrito, não voluntário. Em 1950, o governo dos Estados Unidos afirmou que as Waffen-SS bálticas eram diferentes da SS alemã em propósito, ideologia, atividades e critérios, e não deveriam ser vistas como hostis aos Estados Unidos. Agora, vamos aos bolsões.
No dia 22 de junho de 1944, exatamente 3 anos após a Alemanha lançar a Operação Barbarossa, a União Soviética lançou a Operação Bagration, a maior ofensiva soviética individual de toda a guerra. Direcionada contra o grupo de exércitos Centro na Bielorrússia, ela envolveu 2.400.000 de homens, 5.200 tanques e 5.300 aeronaves contra uma força alemã que havia sido privada de reforços, porque Hitler se recusou a acreditar que o ataque ocorreria exatamente onde os planejadores soviéticos haviam especificamente planejado que acontecesse. O grupo de exércitos Centro não foi repelido, foi destruído. 28 divisões foram destruídas ou cercadas em 2 semanas. As baixas alemãs no primeiro mês chegaram a 350.000 a 400.000 mortos, feridos ou capturados. Isso abriu uma brecha na linha alemã, permitindo que as forças blindadas soviéticas avançassem rápido demais para a resposta alemã. Na reta final da ofensiva, tanques soviéticos avançaram noroeste rumo à costa do Báltico. Em 10 de outubro de 1944, unidades do 51º Exército Soviético chegaram ao Mar Báltico perto da cidade de Memele. O último corredor terrestre entre o grupo de exércitos norte e as demais forças alemãs foi cortado. 33 divisões do grupo de exércitos norte ficaram isoladas na península da Curlândia, oeste da Letônia. Aproximadamente 200.000 soldados alemães e 20.000 letões das 15ª e 19ª divisões de granadeiros da Waffen-SS tinham o Mar Báltico ao norte e a oeste, as forças soviéticas ao sul e a leste, e nenhuma rota terrestre para casa. Os letões chamavam isso de Kuzemis Kartis, o gado da Curlândia. O coronel-general Ferdinand Schörner comandava o grupo de exércitos norte. Ele havia reunido uma força de 3 divisões blindadas, a 4ª, 12ª e 14ª, com a intenção de lançar a Operação Geier Vulture, uma tentativa de romper as linhas soviéticas em direção a Memele, planejada para o dia 17 de outubro. Os soviéticos iniciaram sua ofensiva 2 dias antes do previsto para Geier, fazendo com que os blindados alemães fossem usados para conter o ataque, em vez de romper. O bolsão foi selado. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior alemão, imediatamente defendeu a evacuação por mar. A frota do Báltico podia levar homens pelos portos de Liepaja e Ventspils. As tropas permaneciam intactas e combativas e, se realocadas para a frente central, poderiam reforçar a linha alemã contra a ofensiva soviética do Vistula Oder, prevista corretamente por Heinz Guderian para janeiro de 1945. A resposta de Adolf Hitler era sempre igual. O grupo de exércitos vai permanecer onde está. Ele ainda acreditava que a Curlândia poderia servir como uma plataforma de lançamento para uma nova ofensiva contra Leningrado. Ele acreditava que o novo tipo de submarinos do almirante Dönitz mudariam o rumo da Batalha do Atlântico. Ele chamou o cerco de Festung Kurland, Fortaleza Curlândia, e ordenou que fosse mantido. Schörner implementou a ordem com um tipo específico de fanatismo. Proibiu o termo bolsão no grupo de exércitos norte. Qualquer soldado que se referisse ao cerco como bolsão, em vez de cabeça de ponte, corria o risco de enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ele mandou fuzilar homens por recuarem sem ordens. Ele mandou enforcar soldados em árvores com placas no pescoço dizendo que eram covardes. Seus homens o chamavam de Carrasco da Curlândia. O nome oficial virou Cabeça de Ponte da Curlândia para sugerir que os 200.000 homens cercados estavam prestes a romper o cerco e não a se entrincheirar no pântano. Gottlob Beidemann, um oficial da 132ª Divisão de Infantaria que sobreviveu a todo o cerco e escreveu o mais detalhado relato em primeira mão sobre os combates ali, registrou o que os homens realmente pensavam quando Hitler deu a Schörner os diamantes de sua cruz de cavaleiro. A força e determinação dos homens nas trincheiras não podiam ser atribuídas ao general Oberst com o distintivo dourado do partido. A vontade de resistir, os atributos e sacrifícios foram incutidos no soldado durante os 3 anos e meio de guerra que a divisão enfrentou nos campos de batalha do sul e norte da Rússia. O terreno da Curlândia tornava infernal sobreviver e quase impossível atacar ali. A península era um mosaico de florestas, pântanos, rios e terras agrícolas que neutralizava as vantagens soviéticas em blindados e artilharia. Os tanques não podiam manobrar livremente pelos pântanos. A preparação de artilharia danificava ainda mais o terreno, sem dar base para o avanço da infantaria. Um operador de comunicações soviético do 8º Corpo de Fuzileiros da Estônia resumiu o problema. A situação era impossível, pois toda a Curlândia era um pântano contínuo. Para que nosso equipamento pudesse passar, tivemos que assentar esteiras especiais diretamente sobre o terreno pantanoso. Sem eles, não havia como nosso equipamento passar. Quando um morteiro ficava atolado, removemos os projéteis de 122 mm e montamos o morteiro em blocos de madeira para dispará-lo outra vez.
O terreno que impedia os blindados soviéticos favorecia a infantaria alemã e letã. Florestas serviam de cobertura, rios eram barreiras naturais e pântanos obrigavam atacantes a corredores já marcados pela artilharia e cobertos por fogo cruzado de metralhadoras. Para os homens lá dentro, as condições eram diferentes de tudo o que eles haviam experimentado em outras partes da frente oriental. O combate era brutal e os suprimentos limitados ao que chegava por mar sob bloqueio da frota soviética do Báltico. Muitos soldados sofreram de disenteria durante todo o inverno devido à água subterrânea contaminada nas trincheiras. Em novembro, em muitos lugares a água chegava até as coxas de um homem. Os homens dormiam em pé, pois deitar deixava o rosto submerso. Os corpos dos soldados soviéticos mortos no último ataque ficaram dias na lama, pois a artilharia não cessava para recolhê-los. A temperatura caiu para -20 em dezembro. A água nas trincheiras congelou ao redor das pernas deles durante a noite. Quando os canhões soviéticos disparavam antes do ataque, o solo congelado se quebrava como vidro e homens não atingidos acabavam enterrados. As noites no Bolsão eram outro tipo de horror. Nas longas noites de inverno, das 16 horas às 9 horas, as posições avançadas ficavam em escuridão total, interrompida apenas pelos clarões da artilharia e às vezes por sinalizadores. Patrulhas noturnas soviéticas avançavam pelo arame farpado, procurando brechas. Patrulhas alemãs e letãs saíam à noite para encontrá-los. Essas não eram operações planejadas em nível divisionário. 6, às vezes 4 homens rastejavam por pântanos e florestas congeladas na escuridão total, sabendo que qualquer ruído significava morte. Os homens usavam facas e pás de trincheira afiadas em vez de rifles, porque um único disparo atrairia todo o fogo para a posição da patrulha. Os homens que retornavam relatavam o terror de caminhar na escuridão total e lama congelada, sabendo que a menos de 10 metros havia outra patrulha se aproximando e que qualquer som poderia ser o último. Os homens que não voltavam eram incluídos na contagem precisa e burocrática dos oficiais de inteligência, o que já trazia um horror próprio. O som da MG-42 nas florestas da Curlândia diferia do das estepes abertas. Em campo aberto, o som se dissipava à distância. Nas florestas, ele ricocheteava nas árvores e voltava distorcido, deixando os homens próximos à arma sem ouvir por minutos. Sinais manuais. Sequências de gestos pré-estabelecidas para a equipe da metralhadora, criadas em anos de combates na frente oriental e nunca escritas, pois os homens as absorviam naturalmente. O municiador alimentava a fita automaticamente, pois já fizera isso 10.000 vezes. Quando ocorria uma pane, o que acontecia no frio e na lama da Curlândia mais do que em qualquer outro lugar, os 3 homens a resolviam em silêncio e no escuro, apenas pelo tato. A metralhadora precisava funcionar antes da próxima linha chegar ao arame. Mikhail Soltikov, comandante de um pelotão de metralhadoras do 8º Corpo de Fuzileiros da Estônia, relatou o que seus homens encontraram após romperem a linha externa alemã. Nós tomávamos uma trincheira, mas logo em seguida já encontrávamos outra linha de trincheiras e parecia que não tinha fim. Alemães e letões cavavam desde outubro. Todo o Bolsão era um sistema defensivo em camadas de trincheiras, bunkers, arame farpado e campos minados, feito por homens que sabiam que nunca avançariam e, por isso, construíram as defesas como se fossem morar ali para sempre. A crise de suprimentos era constante. Toda noite em que o clima e a atividade naval soviética permitiam, pequenos comboios da Kriegsmarine cruzavam o Báltico, saindo de portos alemães para Liepaja e Ventspils. Navios afundavam, tripulações se afogavam. As cargas que conseguiam passar eram só uma fração do necessário. Um tenente da Kriegsmarine, que comandava um dos navios de abastecimento, descreveu as travessias do Báltico no inverno como as piores operações de sua carreira naval, que já incluía a campanha da Noruega e o Atlântico. O Báltico no inverno era um mar violento em um espaço confinado, com ameaças específicas e conhecidas de minas, submarinos e aeronaves. Toda a travessia podia ser a última. Em janeiro de 1945, o soldado alemão médio na Curlândia recebia rações que seriam consideradas níveis de fome em qualquer campo de prisioneiros de guerra operado pela Wehrmacht. Cavalos eram comidos quando não podiam mais ser mantidos vivos. Nos últimos meses, as divisões de cavalaria comeram seus cavalos e lutaram a pé. A situação médica dentro do Bolsão deteriorou-se na mesma proporção que a situação de suprimentos. Os hospitais de campanha nas fazendas letãs ficaram lotados após a primeira grande batalha e não se recuperaram. Os cirurgiões operavam sem anestesia adequada a partir do 3º mês. Infecções de feridas, que seriam controladas com penicilina em hospitais de campanha abastecidos, viraram gangrena na Curlândia devido ao afundamento constante dos comboios de penicilina.
As amputações cresceram entre as cirurgias porque tentar salvar um membro sem antibióticos para evitar infecções muitas vezes levava à morte do paciente. Cirurgiões registravam casos com precisão alemã. Os registros iam ao quartel-general de Schöner com pedidos de mais suprimentos médicos. Pedidos eram recebidos, mas não atendidos. A artilharia de ambos os lados definiu os combates mais do que qualquer outra arma. A frente de Leningrado soviética contava com cerca de 600 mil soldados no início de 1945, coordenados por vários exércitos, como o 4º Exército de Choque, o 6º Exército de Guardas, o 42º Exército e o 51º Exército. Cada ofensiva era precedida por uma preparação de horas ou às vezes de um dia inteiro. Um oficial de artilharia soviético que lutou na Segunda Batalha descreveu a experiência do outro lado do arame. Ele contou que sua bateria disparou mais de 1000 projéteis em um único dia de novembro e, ao cessar a fumaça, seu observador informou pelo telefone que a linha alemã permanecia lá. Seus homens ficaram em silêncio ao ouvirem. Estavam certos de que, após o bombardeio, nada sobreviveria ali. Na manhã seguinte, os alemães lançaram um contra-ataque e expulsaram a infantaria soviética das trincheiras avançadas. Soldados letões da 19ª Divisão lideraram o contra-ataque, aproveitando o conhecimento do terreno, já que construíram as posições. Alemães e letões logo aprenderam a deixar posições avançadas na preparação, recuando para a segunda linha e depois lançando um contra-ataque contra a infantaria soviética ao atravessar as posições capturadas. A defesa elástica frustrava os comandantes soviéticos que calibravam a artilharia para destruir posições avançadas, mas as encontravam vazias ao chegar. Os homens que deveriam estar mortos estavam 50 metros atrás, em outra trincheira, e os que tomaram a primeira agora estavam expostos entre as linhas, exatamente onde a artilharia alemã já tinha o fogo registrado. As baixas soviéticas por esse padrão de combate foram catastróficas em várias ocasiões. O tenente alemão Karl Obermeier, da 21ª Divisão de Infantaria, relatou em carta ao pai um contra-ataque na Terceira Batalha da Curlândia, preservada em arquivo particular. O pelotão dele estava na segunda linha quando a artilharia soviética cessou e a infantaria cruzou a trincheira avançada abandonada. Ele aguardou o sinal, um sinalizador vermelho do pelotão à direita. Quando o sinalizador subiu, ele guiou seus homens pela floresta por 60 metros até a linha das árvores e atravessou o campo aberto até a primeira trincheira. A infantaria soviética que acabara de tomá-la ainda estava se acomodando quando o contra-ataque alemão atravessou o campo aberto. Obermeier escreveu que os 5 minutos seguintes foram os mais violentos de sua vida e ele já estava lutando desde 1941. Ele não descreveu a violência específica. Ele descreveu a contagem depois. 11 soldados alemães cruzaram o campo aberto. 9 chegaram à trincheira. 2 jaziam mortos no campo entre as posições. O pelotão dele retomou a trincheira inicial. A infantaria soviética recuou para a floresta. Ele escreveu ao pai que não sabia o que fariam no próximo ataque, pois tinha 6 homens e meio carregador de munição. As forças soviéticas lançaram 6 grandes ofensivas contra o Bolsão da Curlândia entre 15 de outubro de 1944 e 4 de abril de 1945. Cada uma foi maior que o combate anterior no mesmo local, mas nenhuma rompeu as defesas. A primeira Batalha da Curlândia ocorreu de 15 a 22 de outubro de 1944. O objetivo soviético era destruir as forças alemãs cercadas antes que pudessem consolidar suas posições. No setor central, 3 divisões de infantaria alemãs resistiram a 13 divisões soviéticas. As 4ª, 12ª e 14ª divisões blindadas foram lançadas ao combate defensivo para fechar as brechas. O comandante de Panzer, sargento de primeira classe Hermann Bix, havia acabado de voltar de um hospital militar após se recuperar de um ferimento de morteiro. Ele escolheu nova tripulação para seu Panther e foi ao combate ao sul de Saudeus, liderando missão para resgatar 2 Panthers presos em um desfiladeiro sob fogo direto. Bix encontrou seus companheiros na calada da noite, guiado pelo som dos motores, e os retirou sob fogo de artilharia. O ataque foi interrompido. O Bolsão resistiu pela primeira vez e as linhas começaram a se consolidar, sugerindo permanência. A segunda batalha ocorreu de 27 de outubro a 25 de novembro. O Exército Vermelho realizou ataques coordenados para isolar o porto de Liepaja, no Báltico. Durante a batalha, o comando soviético lançou 52 divisões ao mesmo tempo contra as linhas alemãs, enfrentando 33 divisões alemãs. A 205ª Divisão de Infantaria, lutando ao sul de Soldus, repeliu 6 divisões soviéticas diferentes durante essa fase.
Com as reservas esgotadas, o Major-General Guise enviou escriturários, operadores de rádio, médicos e motoristas à linha de frente por falta de pessoal. Os tanques soviéticos ficaram atolados em chuva torrencial que transformou o solo em um atoleiro, e a infantaria alemã segurou as posições que os blindados soviéticos não conseguiam alcançar. O sargento Anatoly Krasov, da 291ª Divisão de Fuzileiros Soviética, operou uma metralhadora Maxim durante a Segunda Batalha. Sua equipe estava na mesma posição há 4 dias quando chegou a ordem para avançar em apoio a um ataque de infantaria próximo a Prikol. Eles transportaram a metralhadora pela floresta por 2 horas, com 4 homens carregando a arma e um carregando as caixas de munição. Ao alcançarem as árvores e se posicionarem, a infantaria já atacava. Krasov podia ver as posições alemãs a 300 metros do outro lado do campo aberto e podia ver a MG-42 alemã no flanco direito, ceifando fileiras da infantaria atacante. Ele virou a arma à direita e atirou na posição alemã. A metralhadora alemã parou por 30 segundos. Ela recomeçou de outro ponto. A equipe alemã mudara de posição enquanto ele atirava. Ele girou e atirou de novo. A metralhadora alemã parou de novo. Ele nunca soube se atingiu a equipe ou só os suprimiu. O ataque da infantaria falhou. Sua equipe se entrincheirou na linha de árvores e aguardou ordens. No fim de novembro, ambos os lados lutaram até um impasse sangrento. Os soviéticos haviam infligido mais 33.000 baixas às forças alemãs e os empurraram um pouco mais perto do Báltico. Eles não romperam as linhas. A terceira batalha, em dezembro, foi contida após ganhos iniciais soviéticos. A quarta batalha começou em 24 de janeiro de 1945. As forças alemãs, com a 4ª, 12ª e 14ª Divisões Panzer, repeliram o ataque soviético perto de Prikol com contra-ataques coordenados, aproveitando o avanço excessivo dos soviéticos após a barragem de artilharia. O resultado foi cerca de 40.000 baixas soviéticas, destruição de 541 tanques e perda de 178 aeronaves em menos de uma semana de combates. Os alemães recuperaram o terreno e voltaram à linha original. Um tenente soviético que lutou na 4ª batalha relatou o contra-ataque que reverteu os avanços do regimento no 3º dia. Os tanques alemães saíram da floresta ao amanhecer. Ouvíamos o som das esteiras no solo congelado antes de vê-los. Não tínhamos armas antitanque nas posições avançadas. Os homens com fuzis antitanque estavam atrás. Nós corremos. Nem todos conseguimos atravessar o terreno aberto e voltar antes que os tanques alcançassem a trincheira que defendíamos. Após o contra-ataque, ele contou os sobreviventes. Dos 48 homens que tinham ido para a trincheira avançada naquela manhã, 19 voltaram. Ele pediu reforços, mas o regimento respondeu para segurar com o que tinha. A 5ª batalha em fevereiro e no início de março. A 6ª batalha, no fim de março e início de abril, foi iniciada e logo abandonada pelos soviéticos ao concluírem que destruir o Bolsão não valia desviar forças do ataque a Berlim. Em abril de 1945, os soldados soviéticos brincavam chamando o grupo de exércitos norte, bloqueado de um campo para prisioneiros de guerra armados. O Bolsão havia sido reduzido a algo mais próximo de uma prisão muito grande e fortemente armada do que a uma força de combate com qualquer propósito estratégico. Os homens no Bolsão não viram isso como uma nota de rodapé. Biederman escreveu sobre o que mantinha os homens lutando nos meses finais, mesmo com a situação estratégica já clara há um ano. Entre os combatentes do leste, preferia-se morrer em batalha a enfrentar um destino incerto em um campo soviético de prisioneiros de guerra. Essa mentalidade frequentemente desempenhava um papel nos muitos atos de bravura demonstrados por indivíduos ou unidades inteiras. Nos últimos dias da guerra, era comum companhias, batalhões e grupos de combate inteiros lutarem até o último homem, com sobreviventes se rendendo apenas quando a munição acabava e os ferimentos impediam resistência. Sobreviventes das 6 batalhas sempre descreviam a Curlândia com as mesmas características. O frio, a lama, o barulho, a qualidade específica do barulho em uma floresta sob bombardeio de artilharia, que não era o estrondo amplo da estepe, mas um som confinado e em camadas, cada projétil atingindo o dossel das árvores antes do solo. A explosão era direcionada para baixo em cone de estilhaços pelos galhos, matando homens em posições expostas que sobreviveriam ao mesmo projétil em campo aberto. Os homens cavaram mais e ergueram coberturas de madeira abundante em Curlândia. Durante os bombardeios viviam no subsolo e só subiam depois para contar os que não tinham subido.
Um oficial médico da 215ª Divisão de Infantaria escreveu em um relatório ao quartel-general da divisão, em dezembro de 1944, que a condição psicológica de seus pacientes mudou qualitativamente em comparação às campanhas anteriores. Os homens que ele tratava não tinham medo da morte. Ele escreveu: eles tiveram medo da morte por 3 anos e meio e já haviam esgotado esse medo. O que restava depois que o medo se esgotava era um vazio específico que ele nunca havia encontrado antes. Lutavam com competência mecânica, sem covardia. Eles eram homens que haviam ultrapassado o alcance da medicina militar convencional e agiam movidos por alguma reserva que não tinha nome clínico. Ele sugeriu rações de ferro e turnos de sono mais longos, mas sabia que nada disso estava disponível. As cartas que eram enviadas para casa nos meses finais eram caracterizadas por sua brevidade. O oficial postal divisionário da 215ª Divisão de Infantaria observou em um relatório que o volume de correspondências enviadas havia caído 70% entre outubro de 1944 e fevereiro de 1945, embora o número de homens na divisão tivesse diminuído apenas 40%, os que ainda estavam vivos escreviam cada vez menos. Alguns deixaram de escrever por não encontrarem algo verdadeiro que pudessem escrever e enviar. Alguns pararam porque escrever exigia algo que eles já não tinham mais. Um soldado letão que não desertou foi um homem chamado Juris Abelins, da 19ª Divisão de Granadeiros Waffen. Ele foi recrutado em 1943, lutou em Narva em fevereiro de 1944 e esteve na Curlândia de outubro de 1944 até a rendição. Ele foi entrevistado por um historiador letão-canadense em 1978. Nós sabíamos que a guerra estava acabando, disse Abelins. Já sabíamos disso há meses, todo mundo sabia. O que não sabíamos era o que viria depois. Se os soviéticos vencessem, a Letônia se tornaria uma república soviética. Já sabíamos o que isso significava após 1 ano de ocupação e era pior que tudo que os alemães fizeram. Não havia um bom desfecho para a Letônia. Não havia um bom desfecho disponível desde agosto de 1939. O que estávamos fazendo naquelas trincheiras era ganhar tempo. Para quê? Não tínhamos certeza. Ganhamos tempo porque a alternativa era parar. Alto-falantes soviéticos do outro lado do arame tocavam canções folclóricas letãs e transmitiam súplicas de irmãs e noivas pedindo que os homens voltassem para casa. Alguns soldados letões choraram, alguns desertaram, mas a maioria ficou. Em um período de 24 horas durante os combates de inverno, um comandante de companhia letão chamado capitão Mir Valdis Adamsons repeliu 7 ataques soviéticos separados contra sua posição ao sul de Soldus. Após o último ataque ser repelido e a infantaria soviética recuar pelo terreno congelado, Adamsons enviou homens para contar os corpos. Contaram 400 soldados soviéticos diante de suas linhas. Sua companhia ainda resistia quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945. Ele foi um dos que entrou na floresta sem largar a arma. O fuzileiro soviético Nikolai Voronov, da 22ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, descreveu um ataque durante a 5ª Batalha que seu pelotão realizou contra uma posição letã nas florestas a leste de Saldeus em fevereiro de 1945. Eles cruzaram um campo aberto sob fogo de morteiro. O homem à esquerda foi atingido e caiu pesadamente. O homem à sua direita continuou correndo. Voronov correu e não olhou para nenhum dos dois. Ao chegarem à linha das árvores e à trincheira alemã abandonada, o sargento contou os homens do pelotão. 7 homens atravessaram. O pelotão iniciou o dia com 23. Voronov contou que ficou imóvel na trincheira abandonada por minutos até o sargento mandar ele se levantar. Ele obedeceu. 1 hora depois, os letões contra-atacaram e correram de volta pelo mesmo campo, agora na direção oposta. O bolsão sobreviveu ao inverno. Sobreviveu à primavera. Ainda estava intacto quando Hitler se suicidou com um tiro em Berlim em 30 de abril de 1945. Ainda estava intacto quando a Alemanha assinou o instrumento de rendição em 8 de maio de 1945. O grupo de exércitos Curlândia estava sem comunicação. A ordem de rendição só chegou até eles em 10 de maio. 2 dias após o fim da guerra, eles ainda estavam lutando. As últimas semanas do bolsão, de final de abril até 22 de maio, foram travadas por homens que souberam da morte de Hitler em 30 de abril, da rendição alemã em 10 de maio, mas ainda recebiam ordens do quartel-general de Schörner para manter posições. Algumas unidades entenderam a ordem de rendição como instrução para depor as armas de imediato. Outras receberam a ordem, a reconheceram e seguiram lutando por horas ou dias, pois a alternativa era atravessar terreno aberto até as posições soviéticas, torcendo para que os homens do outro lado também tivessem recebido a ordem e já parado.
Durante a confusão dos últimos dias, alguns homens foram mortos após o fim das hostilidades por oponentes que não tinham recebido ou não confiaram na notícia. A última morte em combate no Bolsão da Curlândia não está precisamente documentada. Isso ocorreu na semana após o fim oficial da guerra. Na noite de 9 de maio de 1945, o fuzileiro naval soviético Pavel Klimov estava se movendo ao longo da costa oeste da Letônia com sua unidade quando as trincheiras alemãs à frente deles irromperam em comemoração. Ele parou os homens, suspeitando de uma armadilha. Não era. A Alemanha havia se rendido. Os homens nessas trincheiras tinham acabado de saber. Klimov e sua unidade descobriram isso pelos fogos de artifício sobre as posições alemãs. Avançávamos pela costa sem entender a agitação e euforia nas trincheiras alemãs. Aconteceu que eles tinham descoberto que a guerra havia terminado. Nós soubemos pelos fogos de artifício e pelos tiros para o alto que tinha acabado. Só então recebemos uma ordem pelo rádio para abortar a operação. Havia muita alegria. Não para todos. Para os soldados letões naquelas trincheiras, o fim da guerra alemã era o início de outra coisa. Os soviéticos estavam de volta. A força que colocou suas famílias em vagões de gado em junho de 1941 agora ocupava seu país pela segunda vez. O general Karl Hilpert, o último comandante do grupo de exércitos Curlândia, rendeu-se ao marechal Leonid Guderiov, comandante da frente de Leningrado, em Aziris e Umana, no sudoeste da Letônia, em 9 de maio de 1945. Ele mandou uma última mensagem às tropas antes de se render. Ele morreu em cativeiro soviético em 1947. Schörner, o homem que enforcou soldados em árvores com placas no pescoço e mandou fuzilar outros por chamarem o local de Bolsão, fugiu de avião leve para a Áustria antes da rendição ser concluída. Ele vestiu roupas civis e foi capturado pelos americanos. Ele foi julgado pelos soviéticos, condenado a 25 anos por crimes de guerra e libertado em 1955. Na Alemanha Ocidental, ele foi condenado pela execução ilegal de soldados alemães e ficou preso até 1963. Ele morreu em Munique em 1973. A maioria dos homens que ele deixou naquelas florestas da Letônia não viveu tanto assim. Somente de 9 a 12 de maio, os soviéticos registraram a rendição de 140.408 soldados e sargentos, 5.083 oficiais e 28 generais. O equipamento capturado consistia em 75 aeronaves, 307 tanques e canhões autopropulsados, 1.427 canhões, 557 morteiros, 3.879 metralhadoras, 52.887 fuzis e submetralhadoras, 219 veículos blindados de transporte de pessoal, 4.281 veículos motorizados e 14.056 cavalos. O número total de homens feitos prisioneiros do grupo de exércitos Curlândia foi de 189.112 alemães, incluindo 42 generais e aproximadamente 14.000 letões. Um suboficial alemão chamado Friedrich Werner, capturado em Liepāja em 10 de maio de 1945, descreveu a marcha para o leste em um livro de memórias escrito décadas depois. Eles caminharam 3 dias até o primeiro ponto de concentração. Homens que ficavam para trás na coluna eram deixados onde caíam. No primeiro acampamento, ficamos 4 dias sem comida. Werner contava seus homens toda a manhã. Depois de 2 semanas, restaram 11 dos 22. Ele não sabia o que aconteceu com os outros. Alguns foram separados e levados para outras instalações. Alguns tinham morrido. Alguns ele tinha visto morrer, e outros não. Ele passou 9 anos em campos na União Soviética antes de ser repatriado para a Alemanha Ocidental em 1954. Ele disse que, ao chegar ao posto de fronteira, havia esquecido como era um país fora de um campo. Ele contou que demorou anos para parar de checar o perímetro de cada cômodo. Dos cerca de 203.000 soldados do grupo de exércitos Curlândia, enviados a campos de prisioneiros soviéticos em maio de 1945, a maioria nunca voltou à Alemanha. A maioria foi levada para campos nas colinas de Valdai. Os oficiais alemães foram entregues ao NKVD. A União Soviética libertou os últimos prisioneiros alemães da Curlândia em 1955, 10 anos após a rendição. Para os soldados letões, a situação era mais letal de imediato. Os capturados pelos soviéticos eram tratados como traidores do Estado, não como prisioneiros de guerra. Oficiais foram executados. Soldados foram condenados ao Gulag sob a acusação de colaboração com os ocupantes fascistas, que era o termo soviético para lutar no único exército disposto a lutar pela Letônia contra a força que havia deportado suas famílias.
Dos aproximadamente 50 mil letões que morreram na guerra ou em suas consequências, uma parte significativa morreu em cativeiro soviético nos anos após o fim dos combates. Aproximadamente 14 mil letões não se renderam de forma alguma. Quando as unidades alemãs ao redor deles depuseram suas armas em maio de 1945, esses homens pegaram seus fuzis e foram para as florestas. Eles eram ex-soldados das 15ª e 19ª Divisões, ex-integrantes de batalhões policiais, civis que estavam escondidos da reocupação soviética desde 1944, e alguns preferiram morrer numa floresta da Letônia a morrer num campo soviético. Os letões os chamavam de Mejabrali, os Irmãos da Floresta. Eles não eram um grupo pequeno. O número de combatentes ativos dos Irmãos da Floresta na Letônia atingiu entre 10 mil e 15 mil. O total de combatentes da resistência ligados ao movimento atingiu 40 mil. Em cerca de 3 mil ataques entre 1945 e 1956, os guerrilheiros atacaram militares soviéticos fardados, oficiais do Partido Comunista e a infraestrutura da ocupação soviética. Os acampamentos que construíram nas florestas eram sofisticados. No início de 1945, o acampamento no pântano de Stompaki abrigava de 350 a 360 pessoas, incluindo de 40 a 50 mulheres com 24 bunkers residenciais, uma padaria, um bunker-igreja e 3 amarradouros elevados para cavalos. Nos dias 2 e 3 de março de 1945, esse único acampamento foi atacado por 483 soldados do NKVD e colaboradores locais. A batalha durou todo o primeiro dia. Na noite de 3 de março, os 350 guerrilheiros conseguiram romper o cerco e recuar para outros locais. O NKVD os caçou de forma sistemática. Deportações em massa em 1949, a Operação Pryboy removeu 42 mil letões de suas casas em um único fim de semana, em março de 1949, especificamente para isolar os Irmãos da Floresta da população civil, que os abrigava e alimentava. Crianças em idade escolar às vezes eram levadas diretamente da escola para os trens. Mulheres e crianças menores de 16 anos constituíam 73% dos deportados. A estratégia deu certo. No início dos anos 1950, a maioria das unidades dos Irmãos da Floresta foram destruídas, capturadas ou dispersas. No fim dos anos 1940, os serviços de inteligência ocidentais tentavam apoiar a resistência. O MI6 britânico, a CIA americana e a inteligência sueca operaram para manter os Irmãos da Floresta abastecidos e conectados ao exterior. A mais significativa delas foi a Operação Selva do M6. King Philby, alto oficial da inteligência britânica e agente soviético desde os anos 1930, praticamente a comprometeu por completo. Philby enviava detalhes das operações de inteligência no Báltico direto para Moscou. A KGB usou as informações dele para identificar, infiltrar e eliminar unidades dos Irmãos da Floresta nos 3 estados bálticos. Agentes britânicos enviados para contatar redes de resistência eram emboscados pelos soviéticos antes de chegar aos contatos. A operação foi descoberta. Os Irmãos da Floresta perderam apoio externo e diminuíam em número nas florestas, vasculhadas por tropas da NKVD, com apoio de aeronaves, informantes locais e todo o aparato coercitivo do Estado soviético. Alguns resistiram, outros aceitaram anistia após a morte de Stalin em 1953. Alguns foram capturados no fim dos anos 1950. Indivíduos isolados continuaram escondidos nas décadas de 1960 e 1970 sem conseguir ou sem querer sair do esconderijo. O último Irmão da Floresta conhecido foi o letão Janis Parnups. Ele foi para a floresta em 1945 como membro da resistência não sirva ao exército ocupante. Ele nunca teve passaporte soviético e seu status legal era inexistente durante a ocupação soviética. Ele ficou invisível para o estado do qual se escondia por 49 anos. Em 1994, 3 anos após a Letônia restaurar sua independência, um novo passaporte da República da Letônia foi emitido para Janis Parnups. Ele disse que aguardava o momento de ver Riga novamente como capital de uma Letônia independente. Cerca de 80 mil soldados das batalhas da Curlândia permanecem enterrados no oeste da Letônia. As florestas e pântanos que sofreram 7 meses de combate ainda não devolveram a maioria deles. Em julho de 2019, uma equipe de busca exumou 66 soldados de uma única floresta na paróquia de Bledny. O cemitério dos soldados alemães de Saldus ocupa 8 hectares de terras agrícolas na Letônia e abriga os restos de cerca de 25 mil soldados alemães e legionários letões recuperados. O restante ainda está lá fora. O último soldado alemão no Bolsão da Curlândia se rendeu em 22 de maio de 1945. A guerra terminou há 14 dias. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, especialmente se você chegou até aqui.
Se você gostou do documentário, inscreva-se e deixe um like. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar criando vídeos. Então espero que você me acompanhe novamente no próximo. Até lá, obrigado por assistir e até logo.